O sol de Porto se punha como uma ferida aberta no céu, tingindo o dor de sangue, quando Miguel tropeçou na calçada irregular da Ribeira e caiu diretamente nos braços de um estranho que, em frações de segundo, se revelou o fantasma do passado, o tio que ele nunca conhecera vivo. Você é o filho de Ana, murmurou o homem idoso, os olhos úmidos refletindo o pavor de Miguel, que sentiu o coração explodir como se o rio inteiro o engolisse. Naquele abraço forçado, segredos sepultados há décadas irromperam, prometendo um dia que mudaria tudo, ou destruiria o que restava. Miguel, com seus 25 anos carregados de fúria contida, havia chegado a Porto naquela manhã chuvosa de outono, fugindo de Lisboa como quem foge de si mesmo. A cidade do norte, com suas fachadas azulejadas e escadas íngremes, sempre o atraíra como um imã invisível, um lugar onde as histórias antigas sussurravam promessas de redenção. Ele era um ilustrador freelance, daqueles que desenhavam mundos impossíveis em cadernos velhos, mas cuja própria vida parecia um rascunho mal feito. Gay assumido desde os 18, Miguel navegava por relacionamentos efêmeros em apps que prometiam conexão mas entregavam solidão. Seu último namorado, um turista americano passageiro, o deixara com uma mala de dúvidas e um apartamento vazio em Alfama. Volte quando souber quem é, dissera o homem antes de partir para o aeroporto. Aquelas palavras ecoavam como um verdito. Agora, ali na Ribeira, o ar salgado do rio misturava-se ao cheiro de pastéis de nata de uma confeitaria próxima. O homem que o segurara, alto, magro, com cabelos brancos desgrenhados e um casaco poído que cheirava a livros velhos e tabaco, olhava para ele como se visse um espectro. Eu sou o António. Seu tio. O irmão da sua mãe que... Bem, que sumiu. A voz de António tremia, rouca como o vento que varria as arcadas góticas. Miguel piscou, atordoado. Sua mãe, Ana, falecera 2 anos antes de um câncer voraz, deixando-lhe apenas fotos amareladas e uma carta inacabada. Miguel, há coisas que eu nunca contei sobre o teu tio. Ele era o meu melhor amigo, mas o mundo nos separou. Ele nunca soubera de um tio. A família, católica devota de um subúrbio lisboeta, falava em sussurros de um irmão perdido, um escândalo enterrado com a avó. Eu pensei que você estivesse morto, gaguejou Miguel, endireitando-se. As mãos de António ainda o seguravam pelos ombros, firmes mas gentis, como se temesse que o rapaz evaporasse. Ao redor, turistas indiferentes passavam, rindo em línguas estrangeiras, alheios ao drama que se desenrolava sob as luzes amareladas dos lampiões. Não estou morto, rapaz. Mas vivo como se estivesse. Vem, vamos subir à minha casa. É perto, na Rua das Flores. Um dia só, talvez. Para conversarmos. A proposta saiu como um convite a um precipício, e Miguel, impulsionado por uma curiosidade masoquista, assentiu. O que ele tinha a perder? Sua vida já era um caos de identidades fragmentadas. Subiram as escadas íngremes da cidade, o fôlego de ambos ofegante não só pelo esforço, mas pelo peso invisível que carregavam. Porto, com suas colinas traiçoeiras, parecia conspirar para forçá-los a pausas, momentos em que olhares se cruzavam e silêncios se estendiam como pontes frágeis. António contava fragmentos. Nascera em 1965, na mesma casa onde Ana crescera, filhos de um ferreiro beirão que migrara para o norte em busca de trabalho. Éramos inseparáveis, eu e a tua mãe. Ela, a sonhadora, eu, o rebelde. Rebelde? Miguel sentiu um arrepio. Sua própria rebeldia, o coming-out aos pais, que o olhavam com pena disfarçada de oração, ecoava naquela palavra. Chegaram a uma porta estreita na Rua das Flores, adornada com uma placa desbotada, antiquário do tempo. Dentro, o ar era denso de poeira e memórias, prateleiras abarrotadas de relógios parados, mapas antigos e caixas de música que tilintavam ao menor toque. António serviu vinho do Porto em copos rachados, o líquido rubi refletindo as chamas de uma lareira improvisada. Eu fugi em 1985, começou, sentando-se em uma poltrona gasta. Tinha 20 anos. A ditadura acabara de cair, mas o país ainda cheirava a salazarismo. Eu amava um rapaz. O João. Trabalhava na doca, com mãos calejadas e olhos que pareciam um mar em tempestade. As palavras saíram baixas, como confissão em um confessionário vazio. Miguel congelou, o copo a meio caminho da boca. Um tio gay. O homem que sua avó chamara de pecador errante. Ele morreu no ano seguinte. Acidente no Porto. Eu não aguentei. Fugi para a Espanha, depois França. Voltei há 10 anos, mas ninguém sabia. Nem Ana. Escrevi-lhe cartas que nunca enviei. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de António, e Miguel, pela primeira vez em anos, sentiu uma ponte se formar, não de sangue, mas de dor compartilhada. A noite caía sobre Porto como um manto de veludo negro, e os dois homens, unidos por um laço tênue,
saíram para as ruas. O tio propôs um passeio até à Torre dos Clérigos, para ver a cidade do alto, como se pudéssemos reescrever o destino. Miguel aceitou, o coração acelerado por uma mistura de empatia e raiva. Porque o tio não procurara a irmã? Porque deixara Ana criar um filho sozinha após o divórcio, sem apoio? Enquanto subiam os 225 degraus da torre, ofegantes e rindo da própria fragilidade, Miguel contou sua história, o pai ausente, a mãe que o amara em silêncio, os namoros que terminavam em portões trancados pela sociedade. Eu desenho para escapar, disse, mostrando um esboço no telefone, um casal de homens dançando sob chuva de azulejos. António tocou a tela com reverência. És como eu era. Mas o mundo mudou, Miguel. Ou mudou. Do topo, Porto se estendia como um tapete de luzes, o Douro serpenteando como uma veia viva. Ali, sob as estrelas indiferentes, António revelou mais: eu não sou só o teu tio. Sou o homem que enterrei o amor da minha vida sozinho, porque ninguém viria a um funeral de dois anormais. Voltei para cá para morrer em paz, mas agora vejo em ti o que poderia ter sido. Miguel sentiu um nó na garganta. Seu próprio segredo, o medo de envelhecer sozinho, de ser o velho gay que ninguém quer, espelhava o do tio. Desceram em silêncio, mas o ar entre eles vibrava com possibilidade. Na ponte de Dom Luís I, pararam para ver os barcos de Rabelo flutuarem preguiçosos. Amanhã eu parto, disse Miguel. Mas este dia é nosso. A madrugada os encontrou em uma tasca escondida no bairro da Sé, onde o vinho tinto fluía como confidências. António falava de João com uma ternura que doía, os beijos roubados nas sombras do cais, as promessas sussurradas contra o rugido das ondas. Ele me ensinou a amar sem medo, mas o medo venceu. Miguel, embriagado não só pelo álcool mas pela honestidade crua, confessou seu pavor: eu namoro, mas nunca me entrego. Tenho medo de ser julgado, de ser o defeituoso da família. O tio riu, amargo. A família. Eles me renegaram. Tua avó queimou minhas fotos. Mas a Ana. Ela sabia, no fundo. Por isso me procurou em sonhos, acho. De repente, um conflito irrompeu. Um grupo de locais, embriagados pela noite, avistou-os, dois homens de mãos dadas casualmente, conversando baixo. Olha os maricas, gritou um, o tom carregado de veneno lusitano antigo. Miguel enrijeceu, o instinto de luta ou fuga ativado. António, porém, ergueu-se devagar, os olhos flamejantes. Vão-se embora, rapazes. O ódio de vocês é só medo disfarçado. A tensão pairou, espessa como neblina do rio, mas os agressores recuaram, murmurando impropérios. No rescaldo, Miguel abraçou o tio. Você é corajoso. António balançou a cabeça. Não. Aprendi a ser, tarde demais. O dia seguinte amanheceu claro, um raro sol de inverno banhando as fachadas barrocas. Eles decidiram estender um dia, para uma manhã, um café na livraria Lelo, onde escadas vermelhas serpenteavam como veias de um coração literário. Ali, entre turistas extasiados por Harry Potter, António entregou a Miguel uma caixa velha, cartas amareladas, fotos desbotadas de um jovem João sorrindo ao sol poente. Guarda. São teus agora. Para que saibas que o amor não morre, só se esconde. Miguel folheou, lágrimas borrando a tinta. Uma foto chamou a atenção. António e João em uma praia do Douro, abraçados, felizes. Ele era tudo, murmurou o tio. Mas então, o golpe: eu tenho um filho, Miguel. De um casamento forçado, antes de fugir. Vive em Braga. Nunca soube de mim. O choque foi um soco. Um primo desconhecido. A família que Miguel julgava pequena de repente se expandia como uma teia de mentiras. Por que não procurou ele? António baixou os olhos. Medo de rejeição. Como contigo, talvez. A raiva de Miguel fervilhou, raiva pelo tio ausente, pela mãe silenciada, pela própria vida interrompida. Você nos abandonou. Eu cresci sem saber que tinha sangue como o meu. Gritou, a livraria e quando sussurros chocados. Saiu correndo, as escadas da Lelo um labirinto de dor. Porto, outrora refúgio, agora o sufocava. Horas depois, exausto de vagar pelas ruas do Bolhão, Miguel sentou-se em um banco na Praça da Liberdade. O mercado fervilhava de vozes, cheiros de peixe fresco e frutas maduras, mas ele via só fragmentos, o rosto do tio, a carta da mãe. Seu telefone vibrou, uma mensagem de António: eu errei, rapaz. Mas o erro não apaga o amor. Encontra-me no mosteiro da Serra do Pilar. Um último adeus, se quiseres. O coração de Miguel guerreava, perdoar ou partir. Ele foi. O mosteiro, com sua cúpula branca dominando o rio,
era um farol de paz austera. Antônio esperava na varanda, o vento agitando sua gravata desfeita. Eu vim porque. Você me faz lembrar que não estou sozinho, disse Miguel, voz embargada. Ali, sob o céu amplo, o tio contou o resto, o casamento arranjado para curar sua doença, a filha que dera à luz, não filho, erro dele, que o pai criara sozinho após o divórcio. Ela se chama Sofia. Tem 30 anos agora. Eu a vejo de longe, em Braga. Mas um dia. Talvez. O conflito interno de Miguel se dissolveu em empatia. Nós somos iguais, tio. Presos em segredos que nos definem. Abraçaram-se, o rio testemunha silenciosa. Mas o destino, caprichoso como as marés do Douro, reservava uma reviravolta. No caminho de volta, um carro parou bruscamente. Uma mulher desceu, cabelos pretos como os de Ana, olhos inquisitivos. Pai. É você mesmo. Sofia. Ela o reconhecera por uma foto velha que o avô mencionara em delírio. O caos irrompeu como uma onda. Sofia, casada e mãe de 2, havia procurado o pai após a morte do avô, guiada por uma carta antiga. Eu sabia que você era diferente. Mas amava você mesmo assim. As palavras dela foram um bálsamo e uma ferida. Miguel, o primo perdido, observava atonito enquanto tio e filha se reconectavam em lágrimas. Mas o preconceito familiar ressurgiu. Sofia confessou que o marido, um advogado conservador, a pressionara a esquecer. Ele diz que a homossexualidade é pecado. Mas eu discordo. O grupo, agora 3, unidos por sangue e segredo, enfrentou o dilema, revelar tudo ou silenciar. A tarde os levou a uma viagem improvisada de elétrico até Foz do Douro, onde o Atlântico rugia selvagem. No farol da Felgueiras, ondas quebrando como emoções reprimidas, Miguel e Antônio caminharam à beira do abismo. Este dia foi mais que disse o rapaz. Foi um recomeço. Mas Sofia, ligando para o marido, enfrentou o primeiro confronto. Eu o encontrei. E o primo da Ana também. Volto amanhã. A voz dele, do outro lado, era gelo, não traga vergonha para casa. Ela desligou, olhos flamejantes. Eu escolho a família verdadeira agora. A noite caiu com uma tempestade inesperada, trovões e quando os conflitos internos. Abrigados em uma pensão à beira-mar, os 3 compartilharam histórias. Miguel desenhou retratos rápidos, Antônio jovem, Sofia criança imaginada, enquanto o tio recitava poemas de Camões adaptados para amores proibidos. Amor é fogo que arde sem se ver, murmurou. Mas o clímax veio à meia-noite. Sofia recebeu uma mensagem do marido, ele chegara a Porto, furioso, exigindo explicações. Ele me segue como um cão de guarda. O confronto se armou na sala comum da pensão, o marido irrompendo como uma rajada de vento. Vocês são uma aberração. Meu sogro era um homem de bem, isso é maldição. A sala explodiu em vozes. Antônio, pela primeira vez em décadas, ergueu-se como o rebelde de outrora. Eu sou o que sou. E amei como o homem deve amar, de alma inteira. Miguel interveio, voz firme, o preconceito não é herança, é escolha. Eu escolho amor. Sofia, dividida, confrontou o marido, se não aceitas, vai embora. O homem, rosto contorcido de ódio e dúvida, hesitou. Seus olhos, pela primeira vez, viram não monstros, mas humanos feridos. Eu fui criado assim. Mas por vocês. Virou-se e saiu, porta batendo como um ponto final. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Sofia abraçou o pai, Miguel o tio, formando um círculo de cura. Um dia juntos bastou para quebrar correntes, sussurrou Antônio. A tempestade amainou, estrelas emergindo como promessas. Miguel, ao amanhecer, preparou-se para partir, mas com um convite: volte, tio. E traga Sofia. Somos família agora. Enquanto o trem para Lisboa o levava, Porto encolhia no horizonte, mas o coração de Miguel expandia-se. Ele desenhou no caderno, um farol iluminando 3 silhuetas contra o mar, luz plena dissipando sombras. O velho amigo, não mais estranho, havia revelado segredos que libertavam. E em um dia apenas, juntos, eles haviam vencido o medo. A viagem de volta a Lisboa foi um borrão de campos verdes e vilas adormecidas, mas a mente de Miguel fervilhava como o Douro em cheia. Ele relia as cartas de Antônio no telefone, palavras manuscritas digitalizadas às pressas. João, se lês isto, sabe que o meu coração é teu, mesmo que o mundo nos negue. Cada linha era um espelho de suas próprias noites insones, questionando se o amor gay era maldição ou bênção. Chegando à capital, o caos urbano engoliu, o elétrico lotado, o cheiro de fado misturado a escapamentos, mas ele se sentia mudado.
Ligou para um amigo de longa data, o Pedro, um ativista LGBTQ+, que organizava marchas na Praça do Comércio. Preciso contar algo louco, disse, marcando um encontro no Bairro Alto. Pedro, com seus piercings e tatuagens de arco-íris, ouviu boquiaberto na esplanada de um bar kitsch. Um tio gay perdido. E uma prima que aparece do nada. Isso é roteiro de novela da Globo. Riram, mas Miguel sentiu o peso. É real. E me fez questionar tudo. Eu sempre fugi de raízes profundas. Pedro assentiu, sério. Raízes não prendem, ancoram. Marca uma visita a Porto. Não deixa isso evaporar. Aquela noite, Miguel sonhou com o tio, eles dançavam uma valsa lenta na ribeira, João e Sofia aplaudindo das sombras. Acordou com uma resolução, escreveria uma carta para António, não de adeus, mas de continuação. Dias se passaram em rotina, ilustrações para uma revista que era sobre identidade, cafés solitários onde esboçava rostos compostos, o de João misturado ao seu ex-namorado. Mas o telefone tocou inesperado, Sofia. O meu marido. Ele pediu divórcio. Mas eu estou livre, pela primeira vez. Obrigada por estares lá. A voz dela tremia de alívio e dor. Miguel a convidou para Lisboa, ela aceitou, chegando de trem com uma mala pequena e olhos determinados. Encontraram-se no Chiado, onde estátuas de poetas pareciam vigiar segredos. Sofia era a imagem viva de Ana, traços suaves, riso contagiante, mas com uma força recém-descoberta. Eu sempre soube do pai, mas o medo me calou. Agora, quero conhecê-lo de verdade. Juntas, ou melhor, primo e prima, elas conspiraram, uma viagem surpresa a Porto para confrontar o passado de António. Miguel reservou um quarto em uma pousada charmosa na Baixa, e Sofia, com seu senso prático de mãe, organizou piqueniques e roteiros. Vamos mostrar-lhe que família não é sangue coagulado, é escolha fluida. Partiram numa sexta-feira chuvosa, o minho verdejante desfocando pela janela. Chegando à cidade, o ar úmido cheirava a castanhas assadas e possibilidade. Bateram à porta do antiquário ao entardecer, António abriu, atonito, o rosto iluminado como se visse fantasmas amigáveis. Vocês. Juntos. Abraços se multiplicaram, o trio transformado em quarteto com o fantasma de Ana pairando. A noite foi de revelações suaves, sentados no chão entre relógios parados, Sofia mostrou fotos de sua infância, um menino loiro que seria o avô, poses rígidas de família nuclear. Ele nunca falou de ti, pai. Mas eu sentia falta de algo. António, voz embargada, entregou-lhe um colar de prata, relíquia de João, usa. Para que o amor dele te proteja. Miguel observava, traçando linhas invisíveis de conexão. Mas o conflito borbulhava, Sofia confessou noites de choro após o divórcio, o marido espalhando boatos em Braga sobre a família dos invertidos. Eu temo pelos meus filhos. A escola. As mães olham torto. António enrijeceu. O preconceito é uma herança que podemos quebrar. Eu quebrei fugindo, tu, ficando e lutando. No dia seguinte, um sábado de sol tímido, eles subiram ao Monte da Virgem, onde um santuário coroava a colina como uma coroa de pedra. O vento carregava sinos distantes, e ali, entre peregrinos silenciosos, Miguel propôs um ritual, queimar as cartas não enviadas de António, simbolizando liberação. Fogo crepitou em uma tigela improvisada, cinzas voando como pássaros livres. Pelo João, disse o tio. Pela Ana, e com a Sofia. Por nós, completou Miguel. Mas o idílio foi interrompido por um chamado, o ex-marido de Sofia, agora em Porto, exigindo ver os filhos que ela deixara com a mãe. Ele quer usar isso contra mim no tribunal. O pânico se instalou. António, protetor ancestral, ofereceu-se para mediar, eu falo com ele. Como homem para o homem. Desceram à cidade em tensão, encontrando o homem, chamava-se Rui, terno impecável contrastando com olhos enxutados, em um café na Avenida dos Aliados. A cena era um palco de alta tensão. Rui acusou António de envenenar a família, chamando-o de viejo maricón, em espanhol raivoso. Miguel interveio, voz calma mas afiada, o veneno é o ódio que você carrega. Nós amamos, você destrói. Sofia, chorando, defendeu, eu te amei, Rui. Mas não o suficiente para me anular. O homem, confrontado por 3 pares de olhos firmes, desabou, eu fui criado para odiar. Meu pai. Ele era como vocês, e se suicidou por isso. A revelação foi um raio, segredos em camadas, como cebolas portuguesas. Rui partiu, prometendo terapia, deixando o ar mais leve. O grupo, exausto mas unido, celebrou com francesinhas no Majestic, o café Arte Nouveau e quando risos.
Este é o nosso segredo agora, sobrevivência, disse Miguel. Mas a reviravolta veio à noite, enquanto passeavam pelo Palácio da Bolsa, uma mulher idosa abordou António, a ex-mulher, mãe de Sofia, viva e em Porto para um retiro. Eu sabia de tudo, confessou ela, voz trêmula. E te perdoei há anos. Mas o medo nos separou. O reencontro foi lágrimas e perdão, expandindo a família para 5 almas feridas. Miguel, sentindo o peso doce da pertença, ligou para Pedro, vem a Porto. Tem uma história para tuas marchas. O ativista chegou no dia seguinte, trazendo bandeiras e aliados. Juntos, organizaram um piquenique informal nas jardins do Palácio de Cristal, pavões passeando, peixes coi no lago, um círculo de conversas sobre a identidade que era em Portugal pós 25 de Abril. Histórias fluíram, a de António sobre prisões discretas nos anos 70, a de Miguel sobre bullying escolar, a de Sofia sobre mães solteiras estigmatizadas. Nós não somos vítimas, somos sobreviventes, proclamou Pedro, erguendo um brinde. Mas o clímax se aproximava. Rui retornou, não com raiva, mas com uma confissão: eu quero entender. Para os meus filhos. O grupo o recebeu no antiquário, onde relógios tic-tacavam como batimentos coletivos. Horas de diálogo cru, lágrimas e silêncios, culminaram em um pacto, terapia familiar, visitas compartilhadas. Um dia de cada vez, e com António. Miguel, desenhando o grupo em união, sentiu o coração inchar. Porto não era mais um escape, era lar. À medida que o sol se punha, o rio dourado, Miguel abraçou o tio. Mais que um dia. Uma vida. E assim, segredos revelados teciam uma tapeçaria de amor resiliente. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. Semanas viraram meses, e o fio que ligava Miguel a Porto se fortalecia como as pontes sobre o Douro. Ele dividia tempo entre Lisboa e o Norte, ilustrando um livro sobre histórias que eram portuguesas, o primeiro capítulo dedicado a António e João, com esboços que capturavam o brilho nos olhos do amor jovem. Sofia, agora divorciada oficialmente, mudara-se para uma casa modesta em Vila Nova de Gaia, trabalhando como designer gráfica e criando os filhos com narrativas honestas. O vovô António ama como o mar ama a praia, livre e eterno. Os miúdos, de 7 e 10 anos, chamavam Miguel de tio das histórias malucas, fascinados por seus desenhos de heróis invisíveis. António, revitalizado, reabriu o antiquário com toques modernos, uma seção de livros LGBTQ mais escondida entre relógios, onde clientes discretos encontravam refúgio. É o meu coming out tardio, brincava ele, mas os olhos traíam a vulnerabilidade. Miguel notava as noites em que o tio acordava suando, assombrado por sonhos de João afogando no Porto. O luto não tem prazo, consolava Miguel, compartilhando suas próprias cicatrizes, o ex que o traíra com mentiras sobre normalidade. Essas confidências forjavam uma amizade profunda, além de laços de sangue, mentor e pupilo, sobreviventes trocando mapas do coração. Pedro, o ativista, transformara o piquenique em evento recorrente, encontros do Douro Arco-Íris, atraindo dezenas de jovens de todo o país. Em uma edição, sob as árvores centenárias do Palácio de Cristal, um conflito eclodiu. Um grupo conservador local, alertado por Rui, que, apesar da trégua, ainda navegava dúvidas, protestou na entrada, cartazes com cruzes e slogans de família tradicional. Vocês corrompem nossa cidade, gritavam. Miguel, coração acelerado, filmou a cena, mas António avançou, microfone em punho. Esta cidade viu inquisição e revoluções. O amor não corrompe, liberta. A multidão quer aplaudiu, mas um confronto físico iminente pairou quando o manifestante empurrou Pedro. Sofia, sempre a pacificadora, interveio com os filhos ao lado. Olhem para eles. São futuros. O ódio envelhece, o amor renasce. O líder do protesto, um homem de meia-idade com sotaque beirão, hesitou ao ver as crianças. Eu tenho netos. Mas a Bíblia. Sua voz fraquejou. Miguel, impulsionado por um ímpeto, ofereceu um desenho, um retrato rápido do homem com sua família, arco-íris sutil no fundo. Veja. Amor para todos. O gesto desarmou, o grupo recuou, deixando sementes de dúvida. Após, no círculo de apoio, lágrimas e abraços selaram a vitória moral. Nós mudamos mentes, uma de cada vez, disse Pedro. Mas a reviravolta pessoal veio para Miguel. Em Lisboa, durante uma exposição de suas ilustrações no Lisboa Factory, ele reencontrou o ex-namorado americano, agora de volta a Portugal como fotógrafo. Eu errei, Miguel. Voltei para reconquistar. O rapaz, com olhos suplicantes, propôs um café no Tejo. Miguel foi, mas com o coração blindado por lições de Porto. Você me deixou porque eu era complicado. Agora, eu sou inteiro.
O confronto foi catártico. O ex confessou terapia, revelando seu próprio medo de compromisso que era. Eu te amava, mas fugi do espelho. Partiram como amigos, Miguel sentindo leveza, o passado não mais âncora, mas lição. De volta ao norte, uma surpresa aguardava. António, com a ajuda de Sofia, organizaram uma caça ao tesouro pelas ruas de Porto, pistas baseadas em memórias de João, levando a lugares sagrados, o cais onde se beijaram pela primeira vez, a ponto onde prometeram eternidade. O fim. Uma placa comemorativa discreta, instalada por Pedro, em memória de amores que pavimentaram caminhos. Lá, sob chuva fina, Miguel e o tio depositaram flores. Ele aprovaria nós, murmurou António. Mas o clímax emocional veio quando Sofia anunciou: estou grávida. De um novo amor, uma mulher, da nossa rede. O grupo explodiu em alegria misturada à tensão, como contar aos filhos. Aos ex-familiares. O dilema levou a uma noite de vigilância no Mirador da Vitória, onde luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. O mundo ainda julga, disse Sofia, mão na barriga. Miguel, e quando o tio, respondeu, mas nós julgamos menos a nós mesmos. Rui, convidado, apareceu, transformado, com um terapeuta ao lado. Eu apoio. Pelos miúdos. O círculo se fechou, preconceitos se dissolvendo como névoa matinal. Meses adiante, o bebê nasceu, uma menina chamada Joana, em homenagem ao avô perdido. Miguel, padrinho, desenhou seu primeiro livro, Um Dia Juntos, contos de famílias tecidas em arco-íris. António, aos 61, encontrou paz em voluntariado, mentor de jovens gays em abrigos. O velho amigo aprendeu a ser novo, ria. E assim, em Porto, segredos não mais aprisionavam, libertavam almas para voos coletivos. O inverno de 2026 trouxe geadas que cobriam Porto como açúcar em pastel de nata, e com ele, novos desafios para o clã improvável. Miguel, agora com um contrato para ilustrar gráfico novelas que era, dividia-se entre estúdios em Lisboa e visitas ao norte, mas uma oferta tentadora surgiu, um cargo fixo em Barcelona, com uma editora progressista. É o sonho, confidenciou António durante uma caminhada pelo cais de Ribeira, neve fina caindo como confetes. O tio parou, olhando o rio congelado em trechos. Sonhos mudam. O teu agora inclui nós. Pensa nisso. A dúvida se instalou como o frio, partir significava liberdade criativa, mas abandonar a família recém-conquistada. Sofia, com Joana nos braços, notou a inquietação durante um jantar natalino no antiquário, a árvore improvisada de relógios pendurados, luzes piscando memórias. Você é o fio que nos une, Miguel. Mas fios se esticam. Os filhos dela, brincando com bonecos de super-heróis arco-íris, perguntaram inocentes: o tio vai embora como o papai? O coração de Miguel se partiu. Rui, presente como aliado relutante, ofereceu conselho surpreendente: eu errei segurando apertado. Deixa voar, mas com rede. A noite terminou em canções de fado suave, Amália Rodrigues e Quando Estranha Forma de Vida, Amor como Perda Inevitável. Dias depois, o conflito escalou. Pedro, expandindo os encontros do Douro, planejava uma marcha em Braga, terra de Sofia, para desafiar conservadorismos locais. É hora de levar a luta para casa, disse. Mas ameaças anônimas chegaram, e-mails com versos bíblicos distorcidos, chamando-os de praga sodomita. A polícia alertou para riscos, e Sofia hesitou: meus filhos. Não quero trauma. António, fogo interior reacendido, insistiu: o trauma do silêncio é pior. Eu vivi isso. Miguel, dividido, viu o dilema como espelho do seu: fugir para Barcelona ou enfrentar o medo coletivo. A decisão veio em uma reviravolta. Durante preparativos, Miguel recebeu uma carta de um admirador, o editor de Barcelona, revelando-se gay, inspirado por seu trabalho sobre famílias escolhidas. Venha, mas traga sua história. Não sozinho. Animado, ele propôs ao grupo: vamos à marcha, depois eu decido. Partiram para Braga num autocarro alugado, bandeiras tremulando como asas. A cidade, com seu bom Jesus do monte escalonado como escadas para o céu, parecia única, santuário de fé e ódio. A marcha começou pacífica, cantos de amor sem fronteiras, mãos dadas, mas no sopé da escadaria, opositores bloquearam o caminho, padres locais, famílias devotas, Ruiz ex-amigos gritando: convertei-vos. A tensão explodiu quando pedras voaram, uma acertou o ombro de Pedro, sangue manchando a bandeira. Miguel, instinto protetor, ergueu-se na frente de Sofia e as crianças: parem. Isso não é fé, é covardia. António, voz trovejante, recitou de memória: no Evangelho, Jesus jantava com publicanos e pecadores. Onde está o teu amor? Um padre idoso, tocado, interveio: basta.
Deixai-os passar. O bloqueio cedeu, a marcha subiu as escadas em triunfo simbólico, alcançando o cimo sob aplausos. Lá, exaustos, o grupo chorou, vitória pírrica, mas real. De volta a Porto, o ferimento de Pedro curou devagar, mas a alma do grupo fortaleceu. Miguel rejeitou Barcelona, meu estúdio fica aqui. Com vocês. A notícia trouxe festa, um banquete no Infante Sagres, vinhos do Douro fluindo. Mas outra surpresa, a ex-mulher de António, agora amiga, revelou um segredo próprio. Eu amei uma mulher, nos anos 80. Mas casei por pressão. O círculo expandiu, mulheres que de gerações passadas tecendo narrativas. Primavera brotou com florescimento, Joana deu os primeiros passos no jardim do palácio, Miguel publicou, Um Dia Juntos, como best-seller underground, inspirando spin-off FF. Conflitos menores, olhares tortos no supermercado, debates familiares com parentes distantes, eram navegados com resiliência. Rui, redimido, trouxe seus novos namorados para jantares, provando que mudança é possível. Um dia, em um piquenique à beira-rio, António sussurrou a Miguel, obrigado por me devolver a vida. O rapaz sorriu, nós nos devolvemos. Sob o sol pleno, sem sombras, o legado de segredos virara farol para outros. Verão de 2026 chegou ardente a Porto, o asfalto derretendo como manteiga, e com ele, uma onda de turismo que invadiu as ruas como marés altas. Miguel, imerso em seu estúdio improvisado no antiquário, agora um hub criativo com cantos para desenho e leitura, recebia encomendas internacionais, posters para Prito parados em Berlim, capas para podcasts que era em Nova York. Você é o novo Tolentino Mendonça das ilustrações, brincava Pedro, visitando com caixas de merchandising. Mas o sucesso trazia seu preço, paparazzi discretos, artigos sensacionalistas no Correio da Manhã pintando-o como o ilustrador gay que divide Portugal. Família secreta ou escândalo, titulava um. O stress acumulou-se durante uma entrevista na RTP, onde o repórter, sutilmente hostil, perguntou sobre a influência do tio perdido na sua orientação. Miguel, coração martelando, respondeu com fogo, orientação não é influência, é essência. E família não é segredo, é força. O clipe viralizou, dividindo opiniões, apoio nas redes ódio em fóruns conservadores. Ameaças online choveram, volta para o armário, anormal. Sofia, protetora, instalou apps de segurança nos telefones da família. Nós somos alvos agora. Mas alvos que atiram de volta. António, sentindo o peso no sobrinho, propôs uma escapada, vamos a Évora, como eu e João sonhávamos. Templos romanos, vinhos alentejanos, um reset. Sofia juntou-se com as crianças e Joana, transformando em road trip familiar. O Alentejo os recebeu com planícies douradas, sobreiros centenários e o cheiro de cortiça fresca. Em Évora, a Capela dos Ossos, crânios empilhados como aviso mórbido, inspirou reflexão. A morte nos iguala, murmurou António, tocando uma caveira. Viva sem arrependimentos. À noite, em uma quinta isolada, fogueira crepitante, histórias fluíram. Miguel confessou o medo de fama o isolar. Sofia, a culpa por expor os filhos, as crianças, medos infantis de ser diferente na escola. Mas o clímax veio em Monsaraz, vila medieval no Lago Alqueva. Durante um piquenique à beira de água, um drone sobrevoou, paparazzi, capturando imagens exclusivas da família gay secreta. O zumbido irritante escalou para pânico quando o aparelho caiu, quebrando uma garrafa de vinho. Eles invadem nossa paz, gritou Miguel. António, prático, chamou a polícia local, Sofia protegeu as crianças. Horas depois, no posto, o operador do drone confessou, um tabloide pagara bem. Desculpem. Eu tenho um irmão gay, sei o dano. A reviravolta desarmou raiva e empatia, mais um convertido. De volta a Porto, o incidente galvanizou a ação. Miguel lançou uma campanha online, Segredos Livres, compartilhando artes de famílias que eram anônimas. Milhares aderiram, transformando o escândalo em movimento. Pedro integrou a Apride de Junho, desfile épico pela Baixa com carros alegóricos de relógios e rios. António marchou na frente, cartaz, velho, gay e orgulhoso. Sofia, com Joana no carrinho, liderava o bloco familiar. Rui, redimido, carregava bandeiras. Outono trouxe calmaria, mas uma surpresa agridou-se. Diagnóstico de António, artrite avançada, limitando movimentos. O corpo trai, mas a alma não, disse ele, voz firme. Miguel adaptou o antiquário, rampas, ferramentas ergonômicas. Sofia assumiu parte da gestão, os filhos ajudando com entusiasmo infantil. Uma noite, em casa, Miguel desenhou o tio como titã, você construiu pontes que duram. Inverno fechou o ciclo com neve rara, o grupo reunido na Serra do Pilar, velas acesas para João e Ana.
um ano de tormentas, mas florescemos, brindou Miguel. Segredos, outrora prisões, agora eram asas. 2027 despontou com promessas, o Douro descongelando em fluxos esperançosos, espelhando o renascimento do clã. Miguel, consagrado como voz quer na arte portuguesa, inaugurou uma galeria em Matosinhos, Pontos Invisíveis, exposições rotativas de criadores LGBTQ+. A abertura, com fado eletrónica e vinhos do Porto, atraiu multidões, de celebridades a anónimos tocados. António, em cadeira de rodas customizada com rodas de relógio, discursou: cada obra aqui é uma ponte sobre abismos de preconceito. Lágrimas e aplausos selaram o legado. Sofia, equilibrando maternidade e carreira, iniciou um podcast, Vozes do Silêncio, entrevistas com mulheres bi e lésbicas do Alentejo ao Minho. Joana, agora tagarela, narrava episódios infantis, a titia ama a titia, como o sol ama a lua. Os filhos mais velhos, na escola, enfrentavam bullying, vocês têm 2 pais. Mas respondiam com desenhos de Miguel, famílias como mosaicos coloridos. Rui, em terapia contínua, visitava regularmente, trazendo brinquedos e lições de humildade. Pedro expandiu os encontros para a rede nacional, mas um conflito nacional surgiu, projeto de lei conservador ameaçando fundos para a ONG quer. Eles querem nos silenciar de novo, rugiu ele. O grupo mobilizou, petições, artes virais de Miguel, depoimentos de António na TV, Sofia testemunhou no Parlamento, voz e quando, eu sou mãe, filha, mulher que ama mulheres. Não me neguem direitos. A pressão pública, celebridades, igrejas progressistas, derrubou o projeto, vitória quando como sinos da clérigos. Pessoalmente, Miguel encontrou amor, um curador da galeria, Tomás, olhos castanhos como o rio, risada que aquecia invernos. Seu primeiro encontro, piquenique no Ribeira, foi interrompido por chuva, rindo, correram para o antiquário, onde António os recebeu com chá. Bem-vindo à família, disse o tio. Mas dúvida pairou, Tomás, de família católica devota, temia rejeição. Meus pais. Eles rezam por cura. Miguel, marcado por perdas, encorajou, mostra-lhes teu coração. O confronto veio em um jantar em família, pais de Tomás, rígidos, mas ao verem o amor genuíno, amoleceram, se te faz feliz. A reviravolta final veio no aniversário de 1 ano de Joana, festa no Mosteiro da Serra, balões arco-íris flutuando. Durante os votos, António, voz fraca mas firme, anunciou: eu escrevi um testamento, não de bens, mas de histórias. Para que saibam, o amor gay é o mais puro, pois sobrevive tempestades. Lágrimas fluíram, mas a alegria prevaleceu. Miguel, abraçando Tomás, sussurrou: um dia juntos virou a eternidade. Anos adiante, Porto testemunhou o ciclo, casamentos, netos, marchas anuais. Segredos revelados não dividiram, uniram. E em cada pôr do sol no Douro, luz plena, eles brindavam, apenas um dia. Não. Todos os dias, juntos.